Então, eu queria te apresentar o Masanobu Fukuoka, um agricultor japonês e para os íntimos você pode chamá-lo de Masa. O Masa trabalhava pra caramba nas lavouras de arroz. Ele, em 1940, um agricultor, plantava arroz. Gente, 40 não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha nada disso. E ele lá plantando arroz. E dá muito trabalho plantar arroz. Tem que alagar o campo, tem que aplicar agrotóxico, tem que ficar vendo se não tem ervas daninhas, tem bicho. Quer dizer, dá um trabalho medonho esse negócio de plantar arroz. Então ele gostava muito de plantar arroz. Só que dava um trabalho danado. Ele ficou pensando naquela época, será que não teria uma maneira mais fácil, mais simples e mais barata de plantar arroz sem ter que despender tanto esforço e dinheiro? Lógico que não, se tivesse alguém já teria feito, né? Certamente ele ouviu isso. Então ele entrou na primeira fase para resolver esse problema e encontrar a oportunidade, né? O ativo invisível que já estava lá e ele não estava prestando atenção. Qual que é a primeira fase? Criar um objetivo aparentemente impossível. Você que já está acompanhando esse canal sabe que a gente chama isso de equação impossível. É um problema que as pessoas vão dizer, cara, não dá para resolver isso. Se desse, alguém já teria resolvido. A equação impossível dele era a seguinte: como é que eu posso plantar arroz sem gastar dinheiro, sem usar agrotóxico, tendo alta produtividade e ainda por cima mantendo intacta a fertilidade do solo? Não dá. Não dá, é impossível isso. Não. Não. Mas presta atenção no seguinte, quando você anuncia sua equação impossível, o pessoal vai cair matando. O pessoal vai dizer que não dá, que você tá maluco, que não tem a menor chance de conseguir isso, porque se desse alguém já teria feito isso antes. Então, não se preocupa que isso é muito normal. E aí ele foi para a fase seguinte desse processo de transformação, que eu chamo de colocar-se no estado de atenção plena. O que é isso? Eu vou te dar um exemplo. Você quando vai dirigindo para o trabalho todo dia, você não presta muita atenção nos carros que estão na rua. Mas quando você vê um comercial de um carro bonito, que você fala, puxa, eu gostaria de comprar esse carro. Você já observou que você começa a ver esse carro em tudo quanto é lugar? Esse é o estado de atenção plena. Quando a gente está com a nossa equação impossível, com o nosso objetivo dentro da nossa cabeça, a nossa atenção começa a se voltar para uma série de alternativas que a gente nem estava prestando atenção antes, mas que sempre estiveram lá. Aí uma coisa aconteceu. Ele estava andando um dia no meio do mato e viu um pé de arroz que nasceu dentro de um buraco. Isso não é sensacional? Um pé de arroz dentro de um buraco? Não. Gente, tem nada demais. Um pé de arroz que nasceu dentro de uma vala. Foi o que todo mundo que viu aquele mesmo pé de arroz passou por ele e pensou. Mas para ele não. Aquilo era incrível. Por quê? Um pé de arroz produzindo, fora da época do plantio, saudável, longe dos campos que exigem muito esforço. Quer dizer, ali estava um exemplo da natureza de alta produtividade, sem agrotóxico, sem nenhuma atenção humana. Ele falou, puxa, olha aí a lição que eu estava procurando. É verdade. Então ele ficou um tempão ali parado, olhando para o buraco, para o pé de arroz. Lógico, o pessoal achou que ele estava maluco, estava fumando maconha, alguma coisa assim. Mas não, o que ele queria? Ele queria entender como é que aquela planta nasceu naquelas condições. E aí veio a segunda etapa desse processo, que é ter uma ideia rock and roll. O que é uma ideia rock and roll? É uma ideia maluca, que as pessoas vão dizer que é maluca. Aliás, se as pessoas não disserem que é maluca, volta para a prancheta e melhora essa ideia, porque provavelmente você não está fazendo nada de muito revolucionário e inovador. E a ideia maluca dele era a seguinte: como copiar em grande escala aquilo que a natureza fez com aquele pequeno pé de arroz. Bom, então estava ele lá, olhando para aquele buraco um tempão, ele queria entender e começou a perceber que existia uma série de fibras, uma série de hastes de plantas que se entrelaçavam e criavam um ambiente ali que ajudava o arroz a crescer. E aí ele foi tentando reproduzir isso, fazendo testes, lógico, isso deu muito trabalho, levou um certo tempo, fazendo testes para que aquilo fosse aplicado em grande escala. E o pior é que deu certo. Bom, o que aconteceu em seguida foi que as pessoas começaram a notar a falta dele na lavoura e perceber que ele estava tendo a mesma produtividade de quem passava o dia inteiro cuidando das lavouras de arroz. Aí vem a outra etapa do processo, que é a que eu chamo de tapinha nas costas. Todo mundo, inclusive aquelas pessoas que estavam detonando ele, vieram cumprimentar e dizer que ele é o cara, que ele conseguiu alguma coisa sensacional. Bom, depois de todo esse processo, o que nós falamos, inclusive no Vale do Silício, é uma nova etapa que se chama give back, quer dizer,
devolva isso para as pessoas, devolva isso para a sociedade, esse aprendizado, compartilhe isso com todo mundo. E foi o que ele fez, ele ensinou quantas pessoas ele pôde, veio gente de todo lugar. Ele escreveu 2 livros, um sobre agricultura selvagem e outro sobre reflorestamento, para justamente ensinar as pessoas como aplicar essa nova técnica, que inclusive foi usada para reverter processos de desertificação em várias partes do mundo. E o Masanobu, o Massa, acabou ganhando um prêmio equivalente ao Prêmio Nobel lá no Extremo Oriente. Então, qual é a sua equação impossível? Qual é o desafio que você precisa vencer? Você já pensou sobre isso? Você já elaborou esse desafio? E você já se colocou num estado de atenção plena para perceber os ativos invisíveis que você já tem, que podem te ajudar a resolver essa equação impossível? Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você conhece alguém, tem um amigo que precisa resolver uma equação impossível, compartilhe esse vídeo com ele. Se ele tem um grande desafio, se ele precisa enxergar oportunidades, manda esse vídeo para ele e eu te espero no próximo encontro.